De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, apenas 1 em cada 4 brasileiros consome a quantidade ideal de frutas e verduras. Durante o verão, é preciso a gente priorizar os alimentos mais leves e bebidas mais saudáveis e refrescantes. E hoje, para apresentar para a gente as melhores opções de saladas e sucos para a estação mais quente do ano, eu recebo aqui na nossa casa a nutricionista clínica e esportiva funcional, Ana Valéria de Oliveira. Seja bem-vinda! O prazer é meu, muito obrigada. Prazer é todo meu. Quando eu era do jornalismo, gente, já gravei muito com a Aninha, já, né? Na rua, no estúdio. Então a gente já se conhece, é muito bom tê-la aqui, viu? E o prazer é todo meu. O prazer é meu mesmo. A gente fala muito, Aninha, que no inverno a gente gosta de comer mais, porque a gente fala, tá frio, dá vontade de comer mais. É isso mesmo que acontece. Não é? É isso mesmo, porque na verdade a gente coloca caloria para dentro do organismo. Caloria é calor, então a gente esquenta com o alimento. A gente não quer uma sopinha rala, a gente quer uma sopinha com creme, com substância, justamente. E no verão é o contrário? No verão é o contrário. As pessoas vão mais para saladas, né? Hoje aqui a gente está com muitas dicas aí para preparar várias saladas, sucos, né? Para aproveitar. Nós moramos num país tropical, riquíssimos em frutas, verduras, uma variedade enorme, então a gente tem que realmente aproveitar. Aproveitar. Então essa coisa de que, tô com fome porque tá quente, não, né? Não, é o contrário, a gente tem que deixar. Conhecer o nosso corpo, né? Porque às vezes não é fome, às vezes é sede, né? Então precisa realmente conhecer, ver os nossos limites, conhecer o nosso corpo para identificar o que é fome, o que é sede e fazer dele o certo, né? O correto. E a gente consegue aproveitar as estações do ano, por exemplo, o verão, para a gente consumir alimentos de época melhores. O que a gente pode pensar, por exemplo? Como que a gente pode seguir? Não, você disse uma coisa assim super importante, que é seguir os alimentos que estão na época, né? Assim a gente tem menos agrotóxico, assim a gente tem mais nutriente, né? Eles já são ricos por si só, de todos os nutrientes, vitaminas, minerais, né? Cada um com a sua particularidade, mas a gente precisa aproveitar os que estão na época. Hoje a gente tem, infelizmente, né, alimentos o ano todo, mas com muito agrotóxico. Sim. Né, muita química. Então, essas escolhas de, eu vou escolher os da época, de feira livre, isso é fantástico. Boa. E o que a gente tem na nossa mesa aqui pra gente mostrar? Maravilha. Então, nós estamos numa época muito boa, né, de final de ano para começo de ano, que são as frutas natalinas, né? Então, a gente tem o pêssego, a gente tem a cereja que é só realmente nessa época, então a gente precisa realmente aproveitar. Né? Ela é muito utilizada na nutrição esportiva, né, para relaxamento muscular, então é bem interessante o uso das frutas, né, em especial da cereja, né, mas de outras frutas com essa coloração. Com essa coloração. Com essa coloração. Então, como a gente não tem o ano todo a cerejinha, a gente pode ir atrás de outros, né? Como o açaí, a própria casca da berinjela, né? Todos que foram os arroxeados. Ameixa. A ameixa, a uva, né? A gente tem hoje aqui também a uva, a própria beterraba, né? Legal, legal. O abacaxi realmente é dessa época, mas a gente também tem ali outras épocas, outros meses, né, de cultivo dele, e ele é super refrescante, fonte de vitamina C, antioxidante, né? Temos os grãos a gente fala que a gente pode combinar muito com o suco, mas também fica com mais carinha da salada. Né? E salada de verão é salada refrescante, que dê saciedade, né? Todas elas são ricas em proteína vegetal. É possível a gente ter uma boa alimentação comendo um saladão só? Com certeza. O que eu preciso ter, então? Na verdade, a gente precisa ter folhas verdes, né? As folhas verdes vão ter magnésio, vão ter cálcio, vão ter ferro, né? Aqui a gente tem uma couve, a couve é minha queridinha, que a gente tem um equilíbrio, assim, na natureza a gente tem alguns alimentos que são fonte, né? Mas tem desequilíbrio entre alguns nutrientes. A couve não, a couve ela já tem um equilíbrio de cálcio, magnésio, de ferro, então ela é bem equilibradinha. A gente gosta bastante da nutrição, a gente gosta muito da couve. E aí eu posso fazer ela sempre crua ou não? Pode fazer ela refogada, pode fazer ela crua, né? Bem tocado no assunto, porque o espinafre a gente já precisa esquentar. Então ele já precisa passar pelo calor. A gente não pode consumir o espinafre cru. Né? Normalmente as pessoas querem fazer o suco detox, o suco verde, vão mais para couve, né? E o espinafre precisa realmente do calor. Então fazer ele mais abafadinho, ele com uma ricota, ele no macarrão, ele no arroz, mas não ele no cru. Nós temos fatores antinutricionais que vão quelar alguma absorção de alguns outros nutrientes. Então se eu for, de repente, eu cismei que eu quero fazer um suco que tem espinafre, eu tenho que fazer um cozimento dele antes? Isso, antes, exatamente. Que a gente inativa esses fatores antinutricionais.
né? Tanino, fitato, oxalato, né? São os nomes aí das substâncias que contém nele. Boa! Assim como os grãos, a gente não coloca os grãos de remolho, né? Não é só para cozinhar mais rápido, porque normalmente a dona de casa coloca para poder fazer um cozimento mais rápido, mas também é para inativar esses fatores antinutricionais. Então a gente despreza a água dele, né? Então a gente deixa de molho, faz o remolho dele, desprezando aquela água. Boa. Então, se a gente for começar falando das saladas, você falou que tem que ter o verde, isso, né? O verde, uma folha boa. Uma folha boa. Uma variedade grande que a gente tem de escarola, de alface, né? Não necessariamente só a couve. Né? Pode misturar, Pode que misturar. mais? A gente coloca um legume, daí o legume, eu gosto da cenoura, eu gosto da beterraba, né? Nós temos muitos outros legumes, abobrinha, chuchu, né? Pode-se misturar o cozido com o cru, não tem problema na salada. Não tem problema, né? legal. Então fica uma salada farta. Podemos colocar fruta. As saladas do verão são saladas com frutas. A gente tem a manga, né, que cai muito bem com uma rúcula, por exemplo. Verdade. Né? Morango, né? Raspa de coco. A gente dá para brincar bem aí nessa combinação. Né? Legal. E daí na fonte proteica, porque quando a gente não coloca carne, a gente precisa de uma fonte de proteína vegetal. Certo. Né? Então daí tem um público vegetariano, um público vegano, não consome carne, né, por algum motivo, daí nós temos os grãos, fonte de proteína, né? São ricos também tem fibra. O grão de bico, por exemplo, ajuda muito na mudança de humor. Então aquela pessoa que tem uma TPM bastante atacada, né, aquela mulher que ou na menopausa ou na TPM, né, que precisa se sentir melhor, com um humor mais equilibrado. O grão de bico é super legal. Legal. Né? A lentilha tem mais proteína do que o feijão. Né? A gente coloca a lentilha sempre para uso no final do ano. Né? E não poderia ser assim, a gente deveria consumir a lentilha ao longo do ano. Né? E não só no Réveillon, no Natal. Né? E não utilizar os grãos só na salada, mas a gente pode utilizá-los na forma de caldo também. Né? Caldos frios, a gente está falando de verão, mas podemos fazer nos caldos frios também. Né? Que são super bem-vindos na entrada. Boa. Né? Nós temos o feijão fradinho. Ele às vezes é esquecido, né? As pessoas não gostam muito da aparência, mas é de uma composição nutricional também muito boa. Né? Então a gente não pode acabar esquecendo dele. E o flocos da quinoa. Né? A quinoa, tanto em flocos, hoje a gente tem em flocos, mas pode ser em grão. O grão requer um cozimento. Né? O flocos não, então o flocos eu posso jogar sobre a salada. Do jeito que ele chega mesmo. Do jeito que ele está. Agora, se for a quinoa em grão, daí precisa de um cozimento. Né? Para ela amolecer, na verdade. Muito bom. Então, se eu não coloquei uma proteína, por exemplo, um franguinho desfiado na minha salada, um queijo, eu posso ir para os grãos. Pode, deve. E sucos? Porque a gente fala assim, a gente sabe que a água é o principal, né? Sim. E a gente tem que se hidratar muito. Mas e sucos? O que a gente pode fazer? A gente também pode mesclar fruta com legumes. Né, nos sucos. Não há necessidade de ficar só, suco de fruta. Suco de fruta é natural. Né? Então a gente coloca as frutas, mas dá pra gente fazer as mesclas com os outros vegetais. Né? Cenoura cai muito bem no suco. E serve pra quê, por exemplo? A cenoura, por exemplo, ela é fonte principal de beta-caroteno, né, que é um precursor da vitamina A. Então, para dar coloração na pele, né, para nos proteger, porque a vitamina A também é um antioxidante. Então, nos traz uma defesa. Legal. E hoje o que nós queremos, né? Nós não queremos adoecer, nós queremos ficar bem, né? Com uma defesa muito, muito bem, né? Ainda mais no período que nós estamos vivendo, né? Então a gente tem que cuidar do nosso sistema imunológico. Que demais. A beterraba, ela é fonte de carboidrato. Então a gente precisa colocar ela na alimentação, mas lembrando sempre da combinação que ela é uma fonte de carboidrato. Ela está debaixo da terra. Né? Assim como a cenoura, o inhame, né? Que a gente vai fazer uma receitinha com inhame também. Então, mas lembrando que são fontes de carboidrato. Boa. Falar em receitinha, você trouxe uma receitinha de suco pra gente. Foi. O que você trouxe? Na verdade, eu trouxe um suco pensando no sistema imunológico mesmo. Legal. Né? Nós vamos utilizar o inhame. O inhame, ele tá de molho aqui, né? Também a gente faz o mesmo esquema que faz com os grãos, que é o remolho. Né? Então a gente também tem fatores antinutricionais, mas deixando de molho ou fazendo o cozimento, a gente inativa. O que é importante falar, né, para o pessoal é que a gente precisa desprezar essa água.
Então a gente tá. deixa o inhame descascado de molho, né? Despreza essa água e a gente vai fazer uma combinação com o limão. Com o limão para virar o quê? Uma limonada suíça. Que chiquérrimo, adorei! E limonada suíça a gente faz com o quê? Com leite condensado. Com leite condensado. Né? A tradicional é com leite condensado. E essa a gente vai fazer com inhame. Com inhame. Gente, ó, essa receitinha, a gente tá fazendo aqui uma meia receita, né? Uma meia receita. Então, você vai precisar de meio litro de água, um limão descascado e um inhame descascado. Muito rápido. Bem rapidinho, porque como o inhame ficou na água, então ele já deu também uma amolecida. Não só a função do antinutricional, mas também para dar uma amolecidinha. Que legal. E eu posso tomar todo dia esses sucos ou não? Esse suco você pode tomar. Se você tiver problema com colesterol, se você tiver problema com o intestino preso. Tenho. Né? Sistema imunológico, assim, um pouquinho mais fraquinho, resfriado com frequência, né? Até mesmo pensando nas crianças. Né? Então, esse suco é sensacional. Maravicherry. Vamos lá, Eu vou, vamos ver. Aninha. E ele fica bonitão, hein? Ele fica com cara de limonada suíça de inhame. Será que vai ficar inhame? Vou sentir... Ai, cheirinho do limão. E o inhame a gente está utilizando no suco, né? Mas a gente pode fazer purê com inhame. Verdade. Né? A gente pode fazer outros pratos também, né? Assar, como a gente faz com a batata. Gente, que delícia! Arrasou! Poderia ter colocado uma pedrinha de gelo, poderia colocar uma folhinha de hortelã, né? delícia. Até mesmo para dar uma mascarada no limão. Tem gente que acha o limão muito cítrico, Muito né? cítrico. Põe uma folhinha de hortelã também. E aí dá uma eu bato? suavidade. Bate tudo. Gente, eu já vou beber tudo. Essa combinação é sensacional mesmo. Refrescante. Eu amei, ela é refrescante, saborosa. Você E não ainda sente... ainda cuida do sistema imunológico. Então, gente, olha, se é pra cuidar da saúde, a gente tem que fazer. Arrasou? Arrasou demais, Brasil. Eu tomei tudo. Ai, que bom. Ai, eu adorei essa ideia. Então, a gente pode fazer bem isso mesmo, né? A gente pode misturar os legumes, as frutas, as verduras, abusar bastante disso no verão. Exatamente. Não pode deixar um dia sem ele, né? Nós precisamos de uma recomendação aí de 3 a 4 porções de legumes e de verduras e de 3 a 4 porções de fruta por dia. Maravilha. Eu amei. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Viane. Volte sempre. Vou passar suas redes sociais para quem tá em casa, ó. @AnaValeriaNutricionista é o Instagram e o WhatsApp é o 12 981217131. A gente vai colocar a receitinha para as pessoas também no nosso Instagram para vocês olharem e fazer em casa, combinado? Maravilha. Ana, beijo. Eu Seja que sempre agradeço. muito bem-vinda, viu?